Ô mãe! Mãe, o que você tá fazendo? A mãe tá lendo. Tô lendo um livro chamado A Viúva, da Júlia Lopes de Almeida. Conhece? Não conheço, fala sobre o quê? Ai, muito legal. Não vou te contar a história porque eu quero que depois tu vá lá e lê. Até assim, ó, para tua vida escolar é interessante ler esse livro. Essa Júlia Lopes de Almeida, ela faz parte de uma escola literária chamada Romantismo. Tu já viu na escola Romantismo? O professor já deu uma explicada. Então, o romantismo, só porque assim, o nome dessa Júlia Lopes de Almeida não aparece como os representantes do romantismo, justamente por ela ser mulher, né? Então, quando a gente abre um livro e vai ler sobre o romantismo, os nomes que vão aparecer lá são os nomes dos homens autores. Mas ela foi bastante importante. Ela, por exemplo, idealizou a Academia Brasileira de Letras e não pôde fazer parte porque só entraram homens na época, agora tu vê. Mas o romantismo é um movimento bem importante para o Brasil, porque o romantismo ele é dividido primeiro, ele é dividido em prosa e verso. O romance, obviamente, é da parte em prosa, né? Porque são livros que na época eram trazidos ao público por meio de folhetim. Já ouviu falar em folhetim? Não. Folhetim é assim, é como se fossem capítulos de novelas ou capítulos de séries que a gente vai vendo um por dia. Eles não vão liberando tudo, a gente não vê tudo no mesmo tempo. E daí os livros da época, eles eram liberados nos jornais, porque a vinda da família real para o Brasil em 1808 já tinha dado uma alavancada assim na edição de livros, né, de material a ser escrito. E o público leitor também já havia aumentado, porque as moças das casas já haviam aprendido a ler, e elas liam para os mais velhos, para os mais jovens, então já havia um público maior que lia. Então esses livros eram primeiro colocados em folhetins e depois, dependendo do sucesso que eles faziam, eles eram transformados em livros, como nós conhecemos hoje. E é um movimento bem importante para o Brasil, porque ele é bem nacionalista. É no romantismo, por exemplo, que os autores vão se preocupar em trazer uma língua genuinamente brasileira. É nacionalista porque traz o negro, o índio, como o escravo, como heróis dos romances da época. Então, esse movimento trouxe o Brasil para o cenário literário, porque até então não era tão divulgado, né? E as características são o subjetivismo, porque fala de sentimento, porque fala de amor, a idealização tanto da mulher como do amor. Então a mulher nessa época é tratada como uma princesa, né? Ela é cheirosa, ela é bonita, ela é bem dotada, assim como os homens também o são, né? Então o romance amor é muito presente nessa época. É por isso que eu acho que tu vai gostar desse livro, porque vai tratar de amor, né? E passe o tempo que passar, as pessoas sempre gostam de ler sobre o amor, né? O amor é sempre um assunto muito, como é que eu vou dizer, muito importante, assim. O que mais que a gente pode falar a respeito do romantismo? A religiosidade também é bem presente nessa época. E tem alguns autores que se destacam. Por exemplo, o José de Alencar. O José de Alencar é o primeiro que vai aparecer quando a gente for ver autor do romantismo em prosa no Brasil. Ele escreveu em todas as vertentes, porque o romantismo é dividido, né? Eu vou ter a prosa social e urbana, a prosa indianista, a prosa histórica, a prosa regionalista. E o José de Alencar está em todas, ele tem livro para todos os gostos ali. Por exemplo, ele tem um livro chamado O Gaúcho, que ele escreveu para exaltar o Rio Grande do Sul, lá no século XIX, falar que existiam outras localidades além daquelas que eram retratadas nos livros, e ele retrata no livro O Gaúcho todas as características dos povos que habitavam os pampas naquela época, fala de guerras que aconteceram lá. Dizem que ele nunca havia pisado no Rio Grande do Sul, mas ele consegue escrever por meio de pesquisas, porque ele é cearense. E nós estamos falando do século XIX, né? Não era só lá pegar um avião e descer em Porto Alegre.
né? Era bem diferente. Então, ele pesquisou muito para escrever livros que fossem regionalistas. Mas ele também tem livros famosíssimos cujo tema é o indianismo. Por exemplo, o Birajara, o Guarani, Iracemas. A Iracema é tão famosa como personagem que lá no Ceará tem uma estátua em homenagem a ela. E ela é uma personagem de um livro do José de Alencar. Além dele tem o Bernardo Guimarães, o Visconde de Tauné, o Manuel Antônio de Almeida. Então são autores que vão abrilhantar aquele período. Gostou da história? Adorei, acho que vou até ler o livro. Eu tô quase terminando. Depois tu pega ali e vai ler, tá? Eu vou continuar agora. Beijo! Beijo. Obrigada pela explicação.